Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de eletrodinâmica, dessa vez uma questão sobre associação de resistores. Vamos em frente. No circuito elétrico a seguir, qual o menor valor da resistência R que devemos colocar em paralelo com a lâmpada de 6 watts para evitar a queima do fusível de 3 amperes. Lembre-se que o fusível é um elemento de segurança em nosso circuito elétrico. Dizer que este fusível é de 3 amperes é dizer que esta é a máxima corrente que pode passar por esse fusível. Qualquer valor acima de 3 amperes ocasionará a queima deste fusível. Se este fusível queimar, ele deixará o circuito aberto e a corrente elétrica não mais circulará por ele. Veja só, nós temos uma fonte de tensão de 12 volts, de acordo com a figura. Digamos que o polo positivo está aqui e que o negativo está aqui embaixo. Aprendemos que existe um sentido para a corrente elétrica que é chamado de convencional. Nesse sentido, a corrente parte do polo positivo a fim de retornar ao polo negativo. Esta corrente, por enquanto, chamarei de corrente elétrica total. Note que esta é justamente a corrente elétrica que passa pelo fusível e seu valor máximo, pelo que discutimos, é de 3 amperes. Perceba também que essa corrente, logo, encontrará uma bifurcação no caminho. Ela vai se dividir aqui em duas correntes. A corrente número 1, que vai passar pelo resistor R, de resistência desconhecida, cuja resistência desejamos determinar inclusive, e a outra corrente, que chamaremos de corrente 2, passará por esta lâmpada de potência 6 watts. Observe que essas duas correntes se encontram neste ponto aqui de baixo e, após ele, seguem juntas, compondo aquela corrente elétrica total de 3 amperes. Esses pontos que destacamos aqui em cima e aqui embaixo são chamados de nós. São pontos de divisão ou de encontro de correntes elétricas. Muito bom! É interessante você perceber que a questão mencionou que o resistor R e a lâmpada de 6 watts estão associados em paralelo. E isso faz sentido, pois esses dois elementos estão entre os nós A e B e ainda assim recebem correntes elétricas diferentes. Cada caminho tem uma corrente própria. Portanto, realmente temos uma associação de resistores em paralelo, que possui algumas características especiais, que veremos, inclusive, daqui a pouquinho. Veja só, pessoal. Existe uma lei chamada Lei de Ohm. A primeira lei de Ohm nos diz que a corrente elétrica é a mesma coisa que a DDP dividida pela resistência elétrica. Se considerarmos que essa é a corrente elétrica total, teremos então que essa resistência deve ser a resistência equivalente desse circuito, pois temos aqui dois resistores separados. Podemos juntá-los em um só, a fim de determinar a resistência equivalente. E se estamos tratando de corrente elétrica total, é melhor que tratemos dessa resistência equivalente mesmo. A corrente total, a máxima corrente total, na verdade, é de 3 amperes. E a DDP corresponde à DDP da fonte de tensão, que é de 12 volts. Veja que, agora, nós temos plenas condições de encontrar a resistência equivalente do circuito, que será a mesma coisa que 12 dividido por 3 e, em outros termos, temos aqui 4 ohms. Isso é interessante demais. A resistência equivalente só pode ser de 4 ohms. Por que é que isso é interessante? É que acabamos de determinar
que a lâmpada e o resistor estão associados em paralelo. E, se dois resistores estão associados em paralelo, podemos encontrar a sua resistência equivalente através de uma regra conhecida de produto pela soma. A resistência do primeiro vezes a resistência do segundo, dividido aqui pela resistência do primeiro mais a resistência do segundo, é a mesma coisa que a resistência equivalente desse circuito. A resistência equivalente desse circuito nós conhecemos, é de 4 ohms. Vamos dizer que a resistência número 1 é a resistência do resistor e a resistência número 2 é a resistência da lâmpada. Se queremos determinar a resistência de R1, precisamos então saber antes a resistência de R2, beleza? E para encontrar essa resistência número 2, nós podemos utilizar a informação de que a potência da lâmpada é de 6 watts. Isso porque a potência elétrica pode ser calculada de 3 maneiras. Podemos calcular a potência através do produto da tensão elétrica e da corrente elétrica, podemos calcular a potência através do produto da resistência e o quadrado da corrente, e podemos calcular a potência também através do quadrado da DDP e dividir aqui pela resistência elétrica. Qual dessas três vai ser mais vantajosa? Observe, pessoal, que não conhecemos qual é a corrente I2, então isso me faz descartar seriamente a primeira e a segunda opções, mas nós conhecemos a potência da lâmpada, conhecemos a sua diferença de potencial, pois é a diferença de potencial entre A e B, que é de 12 volts, tanto para o resistor quanto para a lâmpada. Essa é uma característica da associação em paralelo, e queremos encontrar a resistência. Então essa terceira opção, sem dúvida, é a melhor de todas. Observe que a potência é de 6 watts, a DDP é de 12 volts, temos aqui 12 ao quadrado, e queremos encontrar a resistência. 12 ao quadrado, vamos pensar que é 12 vezes 12, e aqui dividimos por 6. 12 dividido por 6 é a mesma coisa que 2, e 12 vezes 2 é a mesma coisa que 24. Temos então que a resistência da lâmpada, que estamos chamando de R2, é a mesma coisa que 24 ohms. Agora podemos utilizar esse resultado aqui para que possamos determinar o valor de R1. Teríamos aqui 4 vai ser igual a R1 vezes a resistência 2, que é a resistência da lâmpada, 24 ohms. Repetimos aqui o R1 e somamos aqui com R2, que é 24. Vamos colocar isso entre parênteses e jogar para cá, pois aqui aplicaremos a propriedade distributiva da multiplicação. Aqui teremos 4 vezes R1, que é a mesma coisa que 4R1, mais 4 vezes 24, que é a mesma coisa que 96. Isso vai ser a mesma coisa que 24R1. Podemos jogar esse 4R1 para o outro lado da equação. Esse termo vai negativo. 24R1 menos 4R1 é 20R1. 96 é a mesma coisa que 20R1. Isolando esse R1, mais do que físico na balada, encontramos que ele será o quociente entre 96 e 20. 96 dividido por 10 é a mesma coisa que 9,6. E 9,6 dividido por 2 é a mesma coisa que 4,8. Esse é o valor da resistência R1. Podemos assinalar, com muita felicidade, a letra E de ebola. Até a próxima, pessoal!